Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast da sua vida, o Vida na Vida! Que bom ter você aqui com a gente. Hoje o programa tá incrível e espero que você esteja acompanhando todos esses episódios maravilhosos que a gente tem gravado aqui. E você é o nosso convidado especial, já manda esse vídeo para alguém para assistir junto com você, porque o programa hoje está maravilhoso. Tá maravilhoso, já vai comentando aqui no nosso vídeo, vai curtindo e compartilha com todo mundo, porque a gente tem convidados muito especiais, né? Dois grandes amigos e eu quero que vocês conheçam Pastor Rodrigo e Aline Costa, nossos amigos maravilhosos. Olá. E nos bastidores tem aqui a Isabela também. A Isabela tá aqui escondida. Tá escondida, mas ela tá aqui com a gente. Bem-vindo, gente, ao podcast. Prazer estar aqui, né? Que bom, prazer é nosso. A gente já tava batendo um papo aqui nos bastidores, né, sobre muitas coisas, já tava fluindo, podia ter gravado, na verdade. Mas vocês vão fazer parte com a gente, e a gente vai bater um papo super legal sobre família na igreja, sobre toda essa questão, como a igreja pensa a família, né? E queria deixar vocês bem à vontade para falar. Afinal de contas, o Vida na Vida é exatamente isso. Sim. A gente fala da nossa vida, das nossas experiências, daquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Isso aí, queria ouvir um pouquinho de vocês, que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Quem é o Rodrigo, a Aline, um pouquinho como vocês se conheceram, a história um pouquinho de vocês. Sei que é um pouquinho, dá uma resumida. Não, mas dá pra né? gente resumir um pouquinho, né? Então vamos lá. Bom, esse ano a gente completa 24 anos de casados. Olha aí. Ano que vem tem bodas. Bodas. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Mas a gente se conheceu na igreja, a gente foi criado na igreja metodista em Cascadura e servimos lá bastante, né? Tanto desde criança, adolescente, na juventude e também na fase adulta, né? A gente casou lá e a Isabela ainda nasceu, a gente ainda estava lá na igreja de Cascadura e depois nós viemos aqui para a igreja de Nova Vida. E eu lembro que dia foi, a gente começou a namorar dia 4 de novembro de 94. Alguém já tinha nascido? Vocês já nasceram? Já. 4 de novembro de 94. 94 eu já tinha nascido. Mas aí, né, foi uma longa jornada, a gente era bastante novo. A Aline tinha 14 anos e eu 17. Quando Né? a gente começou a namorar, né, gente? Quando a gente casou. Mas namoramos 6 anos, namoramos e noivamos, casamos. E desse casamento veio a Isabela e o Guilherme. E são frutos aí abençoados. Isabela tem 20 anos, Guilherme vai fazer 16, tem 15. E estamos aí, né, nessa jornada, aprendendo todos os dias sobre família. E há pouco tempo, né, acho que tem uns 3, né? Eu falo pouco tempo porque dentro da nossa história já tem mais ou menos uns 3 anos ou 4 que a gente está trabalhando com famílias aqui na igreja. E eu ia até falar sobre isso, como é que surgiu, né, o Ministério de Famílias na vida de vocês, assim, como é que Deus foi apontando vocês para esse caminho, né? O que eu vejo, assim, foi realmente Deus que foi dirigindo, né, direcionando. A gente nunca tinha trabalhado com famílias, né, a gente já trabalhou com juventude, né, aqui na igreja. Eu fui sua jovem. Isso também. E a gente trabalhava com juventude, mas a gente percebeu no nosso espírito, né, uma inclinação para isso. E a gente começou a trabalhar na IBD, falando para famílias, até que um dia, né, o bispo nos chamou e falou: olha, gostaria que vocês estivessem mais à frente, né, dando apoio. Na época tinha um casal que eram líderes do Ministério de Famílias, mas não tinha um pastor que, né, dava esse apoio. E aí o bispo nos chamou e a gente sentiu realmente no coração esse desejo, né? E assim, gente, é impressionante quando Deus nos dirige, né, para fazer alguma coisa, como a gente é apaixonado por aquilo, né? A gente, né, se apaixona de uma algo forma que não estava nem nos seus planos e quando você vê, isso faz parte da sua vida, né? Caramba, Acho que a gente hoje... ficou um pouco com medo, talvez, porque a gente vinha de uma jornada, tanto da nossa... A gente teve uma adolescência e juventude muito intensa, em que a gente trabalhava muito, estava sempre envolvido com música e tal, e já tinha um novo caminhar lá em Cascadura, e a Aline foi... Na Igreja Metodista tinha mesa da juventude, né, dos juvenis e jovens, a gente fazia parte disso. E quando a gente chegou para cá,
Durante um tempo a gente chegou dizendo com aquele, acho que muita gente acontece isso, né? Eu não vou fazer nada mais agora. Vou ficar no banco. E não durou pouco. tanto tempo assim. Durou 3 meses. E na época foi um tempo muito bom que a gente chegou e a Camila e o Serginho que estavam tocando a juventude aqui, a igreja tinha a igreja começou em meados de 2004 Isso. e nós chegamos aqui meados de 2007 mais ou menos, né? Não é isso? Não, meado pro final, mais ou menos. 2007. Então, assim, a igreja ainda tinha muitas coisas acontecendo, necessidade de pessoas de trabalho e tal. E a gente começou a se envolver e tal, e durante muitos anos, e vocês acompanharam isso, né, a gente esteve envolvido com esse movimento da juventude. E tinha uma coisa que acho que a gente ficava assim, né? Parecia que se a gente fosse lidar com famílias e casais, primeiro, assim, que a gente talvez não tivesse preparado, e acho que realmente a gente não estava preparado, assim, para isso, mas também tinha uma questão, assim, pô, vai ser monótono, tipo isso, né, assim, vai mudar muito o ritmo, né, e de uma hora para outra a gente acabou, né, aceitando esse desafio, aí ele falou assim, né, Ed falou assim, o que direcionou? Também eu acho que uma coisa que direcionou bastante a gente foi o calendário, né? A gente foi ficando velho. Gente, porque assim, juventude. E assim, acho que a linguagem começou a... Eletrizante, né? Ministério. Não, assim, mas a gente vai. Eu também vejo isso, né? E a gente precisa entender as estações da nossa vida. Não só, né, ministerialmente, mas eu sei que hoje a gente vai falar de família, né? A gente também entender as estações que a gente passa como família. E essa foi uma das estações que a nossa família também passou. De compreender, assim, que Deus estava encerrando um ciclo na nossa vida, né? Que foi longo, né? E foi intenso. A gente trabalhou muito tempo. E foi muito bom. Né? Foi muito bom. E a gente trabalhou, né? E Deus estava fechando aquele ciclo para abrir um novo, né? Então, assim, a gente viu realmente uma direção de Deus e como a gente hoje, né? Como a gente é grato. Vocês têm quanto tempo? Talvez tenha uns 4 anos, né? Eu não sei exatamente. Não sei. É engraçado que eu de fora olhando parece que é muito mais tempo, né? Sim. Você sabe que também é tão intenso, né? Porque pode não parecer, não sei se é a visão de vocês, como a juventude, mas pra mim é tão intenso quanto. Assim, eu vejo vocês, pelo menos vocês estão sempre... Sim. Não estão parados. É diferente, é bem diferente, né? Vocês hoje lidam com a juventude direto, assim, e a experiência é bem diferente. É interessante por um lado, e algumas curiosidades, né? Vou falar uma aqui, né? Posso falar curiosidade? Pode. Ai, meu Deus. Qualquer coisa corta, hein, gente? Não, porque uma coisa que é legal, assim, a gente... Quando você está lidando com os casais, com uma equipe de casais, há um clima de responsabilidade e de intencionalidade muito maior. A galera da juventude, assim, não, vambora, e vai aquela pressão. E quando vem para igual enxurrada, né? Isso. Vai passar. Mas depois, assim, aquece e esfria com mais velocidade, né? E a turma, e os casais já são, assim, há uma estabilidade maior, acho que até pela maturidade, pela estação, pela fase da vida, né? E a curiosidade que eu ia falar é que é mó barato, porque vocês estão lidando com isso, né? Vamos fazer, sempre tem um culto, depois do culto tem o quê? Tem lanche. Isso aí, vamos ser pra comer. Então, beleza. Eu lembro quantas vezes, inclusive, foi lá em casa, né? Vocês participaram. Vamos lá, vamos fazer um culto e depois cada um traz um negócio. E normalmente o pessoal não trazia nada, né? Não, traz sim, mas assim... Poucos, mas eu lembro que o disso. primeiro evento de família que a gente fez, né? Que a gente fez esse lanchinho coletivo, Foi né? nosso comentário Gente, depois, as mulheres trazendo mundo os trazendo pratos, né? Que eu bolos, falei assim, gente, Comida coisa boa! boa! Não faltou, tinha abundância. todo mundo levou, sabe? O jovem mal leva uma garrafa de refrigerante. O jovem tá trabalhando. Mas o jovem vai ficar adulto, não vai construir família, vai chegar a fase dele levar. Mas assim, eu vejo, né, o quanto Deus foi direcionando as coisas, né, e já há algum tempo, né, a gente tem ouvido de algumas pessoas e, assim, o quanto a nossa família tem sido, de alguma forma, uma influência. E, assim, quem caminha um pouquinho com a gente, né, quem tá, e vocês são amigos muito próximos, vocês sabem disso, nós estamos longe de ser uma família perfeita, né, nossos filhos não são perfeitos, nosso casamento não é perfeito. Mas, assim, a gente, de alguma maneira, foi percebendo que as pessoas, né, nos viam como uma família que era inspiradora, que trazia alguma coisa. E eu acredito que justamente por isso, porque não são perfeitos, mas permanecem. E vocês mostram com muita simplicidade isso, e é muito fácil se aproximar de vocês.
né? Eu acho que essa proximidade que todo mundo tem, essa liberdade, não é que vocês abrem para todo mundo, mas vocês são muito acessíveis, Sim. né? E acredito que a vida de vocês, desde quando eu vou falar, quando eu era jovem de vocês, né? Sempre foi assim, vamos marcar uma conversa, a gente tinha liberdade para estar na casa de vocês, a gente tinha liberdade para conversar sobre a vida, vocês abriam um testemunho pessoal de vocês que abençoavam tanto a gente. Eu acredito que essa esfera, né, que de repente passa uma transparência, uma proximidade para quem está vendo. Poxa, eu quero conversar com o pastor Rodrigo, quero conversar com a Aline, né, como é que criam os filhos, quais são as dúvidas. Vocês permanecem firmes, Isso sabe? aí. Sensíveis à direção de Deus. Eu acho que isso gerou em nós uma motivação de servir e também assim uma percepção de que a gente precisava buscar recursos, né? Melhorar na nossa naquilo que a gente estava levando de bagagem para a gente conseguir suportar esse apoio, né? Que na verdade porque as demandas de família são diferentes das demandas de jovens. E isso para a gente também foi bastante relevante, porque quando a gente estava aqui e eu fui ordenado em 2011, eu tinha 30 e pouquinhos anos, né? E a gente já era casado, já tinha a Isabela, o Guilherme já tinha nascido também. Então, assim, de certa forma, o caminho que os nossos jovens estavam percorrendo, a gente já tinha passado por eles. Mas quando a gente assume o Ministério de Família, e como pastores, né, ali do Ministério de Famílias, muitas vezes a gente teve que suportar e dar apoio a circunstâncias e casais mais velhos que a gente não tinha passado por aquilo, entendeu? Isso gerou em nós uma necessidade da gente correr atrás de informação, de conteúdo, buscar a direção de Deus mesmo, para também continuar podendo apoiar e ajudar, né? O foco sempre é esse. E é aquilo, né? Em qualquer ministério, né? Seja ele um ministério de jovens, de criança, de família na igreja, o que a gente precisa, né? E o que eu acho que as pessoas esperam, e eu vejo isso muito nas nossas igrejas, né? Esse desejo da gente mostrar que nós somos pessoas reais, Sim. né? Pessoas que vivem desafios, pessoas que nem sempre, né, vão saber exatamente como lidar, né? Nem sempre vão acertar. Não vão acertar, né? E eu acho que é isso, assim. E a gente como família, apesar de a gente não ter, né, e a gente lida com casais que são muito mais velhos que nós e tal, mas a gente entende, né, que a gente está no processo, né, uma família. E aí a gente já está aqui falando, né, que a gente é muito apaixonado por família, sabe? Eu acho que não tem nada mais importante, né, no reino de Deus, né, na igreja, do que a gente falar sobre família, ensinar sobre família, né? E a gente tem vivido, né, ao longo desse tempo que a gente está no Ministério de Família também, essa experiência de aprender muito, né? Como o Rodrigo falou, a gente foi buscar, né, conhecimento, a gente foi buscar conselho, a gente foi buscar inspiração de pessoas. Por quê? Porque a gente precisa aprender sobre família, né? Família não acontece instantaneamente. É um processo, né? Algo que é construído. Você né? tocou num ponto que às vezes eu acho que assim, na época da juventude a gente falava muito, e agora também muito mais, né? Muita gente assim casa, muita gente começa a se relacionar achando que assim, não, poxa, né, tipo, no dia do casamento aperta o botão e tipo assim, tudo muda e agora você começa uma nova fase, assim, mas que a coisa ela vai acontecer naturalmente. Sim. E aí a gente acaba vendo e percebendo assim, muitos casais e muitas famílias que sofreram por circunstâncias ou por ocasiões do casamento mesmo, até, né? por coisas que muito provavelmente poderiam ter sido evitadas se tivesse um pouquinho mais de investimento. Isso aí que eu ia falar, né? O nível de investimento de busca de informação, né? Eu vou casar, então eu preciso, de repente, de um curso de noivos, né? Que vai me preparar para o casamento. Tem alguém que me ajude, me oriente, né? Exatamente. Alguém que vai ser um mentor, ou que eu posso abrir um pouco mais sobre a minha vida, né? E falar, olha, eu tenho esse problema, eu tenho isso, tenho aquilo, e isso é bom para o casamento. Eu lembro que quando nós fizemos o curso de noivos, também foi bem interessante por isso, né? Porque eles falavam assim, olha, a gente vai fazer de tudo, entre aspas, tá, gente? Pra separar vocês. Pra vocês não casarem. Pra vocês não casarem. Ou, na verdade, é o seguinte, né?
para que vocês saibam de verdade com quem vocês estão casando, né? Porque tem gente que justamente, porque é bonitinho, E porque... a gente foi e ficou firme. Graças a Deus, né? 8 anos. Porque é bonitinho, porque eu gosto dela, porque eu gosto dele, e é legal, é engraçado, mas só que tem coisas dentro, no interior, né, que se não tratar tão profundo, vai levar para o casamento, né, e quando casar não muda. É igual o pastor né? que estava falando, Na né? verdade, Aquela só- ilusão de que achar que vai mudar quando casar. Ou então, por osmose, vai acontecer por Tipo assim, as osmose. pessoas às vezes acham, isso aqui... isso É uma chave que vira conforme eu casar. Tipo assim, acontecer. eu aturo isso, Eu aturo, exatamente. eu suporto isso, eu vou levando. Só que daqui a pouco a tendência é que essas arestas, elas vão se tornando maiores ao longo do tempo. É. Até porque eu acho que quando a gente casou muito novo, né? Hoje a juventude está casando bem Mais mais tarde. tarde, né? Eu tinha 23 e a gente tinha 19, né? Então, assim, 18. Não, 19. É. Tem diferença, 18 para 19, ela isso acabou aí. com 19. Mas assim, a gente acha que as coisas vão se... daqui a pouco tudo se acomoda. E a gente vê esse assunto, inclusive, saiu no retiro, uma das maiores preocupações que a gente tem e também observação é a qualidade da comunicação da família. Né? E muitos casais têm muita dificuldade de comunicar. E uma palavra, uma vilã, talvez seja suposição. Eu supus que você ia entender desse jeito, o outro entendeu do outro jeito, ninguém falou nada, e aquilo vai se acumulando ao longo do tempo. Sim. E daqui a pouquinho a coisa se torna insustentável por bobagens, né? Por coisas que você poderia ter colocado na mesa. Ou então, às vezes a gente vê que relacionamentos são mais abusivos, assim, que ou a esposa ou o marido... esse assunto, como é que chama? Assunto tóxico, né? Esse aqui eu não consigo colocar ele na mesa, eu não consigo tratar disso. E aí, alguém às vezes é mais influente ou mais proeminente ali, assim, quando aquele assunto sai, o outro recolhe, né? Eu não consigo tratar disso. Durante algum tempo, isso é possível segurar. Mas isso não vai durar a vida toda. E quando a gente percebe, aquilo corroeu o casamento por dentro, a família. Né? Uma das coisas que a gente mais fica, né, em crise, assim, né, mas que mais nos angustia é até dentro da própria igreja. Porque, assim, as pessoas às vezes são, né, dois jovens que se casam, os dois são da igreja, e a gente parece que acha, né, e eu falo igreja, né, não estou falando nossa ou qualquer, mas a igreja, né, de Jesus geral. como um todo, da gente achar que as coisas não vão funcionar, porque a gente é cristão, porque a gente porque a gente orou, e vamos lá, né? Só que, assim como qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa aprender a ser marido, a ser esposa, né? Depois a ser pai, a ser mãe. Por isso que é tão importante. A gente, né, e graças a Deus, eu também vejo isso nas nossas igrejas, essa preocupação do ensino, né, em várias áreas, e na área de família não Eu pode até ser ia diferente. perguntar isso, olhando assim, vocês dois, né? Tem um monte de família assistindo a gente, glória a Deus por isso. E se vocês fossem falar assim, a visão que vocês têm do Ministério de Famílias nas igrejas, o que vocês acham? Por que as pessoas precisam participar do Ministério de Famílias? O que você acha que é importante? Vende aí, ó, o peixe de vocês. Eu acho que é justamente por isso que a gente está falando aqui, né? Porque a gente precisa aprender. Né? Se a gente pensar, né, por que Deus criou família? Deus criou família basicamente com dois propósitos. O primeiro, para o ser humano ter, né, as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais satisfeitas. Então, família, gente, é onde tudo acontece. Né? Família é o lugar, né, o primeiro lugar onde a gente, né, aprende tudo que a gente aprende na nossa vida, a gente aprende todos os papéis que a gente vai desempenhar na sociedade, a gente aprende na família. E Deus criou família por isso. Então, família é tão importante. E segundo lugar, porque família também significa, a família ela representa o reino de Deus aqui na Terra. Então, eu sempre falo, né, quando a gente conversa com famílias, cara, a nossa família é muito importante. A minha família, a sua família, a família de vocês, né, a família de todos nós é muito importante para nós, né, para o nosso bem-estar, para nossa, né, para nosso prazer, para nossa alegria. Mas se a gente pensar assim, cara, família é importante para Deus, porque Deus conta com família para realmente mostrar para o mundo como é,
né, o relacionamento de Deus conosco, né, o reino de Deus vai ser, né, implantado e é implantado na Terra através de família. Então, para mim, não tem razão mais importante da gente pensar por que a gente tem que se envolver com o Ministério de Família. Porque, gente, a gente precisa aprender, né? A gente precisa proteger a nossa família, né? A gente precisa cuidar do maior tesouro, né, que Deus deixou para nós, né? E a gente vê na criação, Deus criou primeiro uma família, né? Então tudo tem a ver. As maiores alegrias que a gente vai viver na nossa vida tem a ver com família. As maiores dores que a gente vai viver na nossa vida também tem a ver com família, né? Na maioria das vezes. Sim. Então, assim, eu acho que uma das principais razões é isso, sabe? As pessoas na igreja precisam se envolver com o Ministério de Família, porque família é a base de tudo. E é engraçado você falando sobre isso, porque antigamente, né, nas igrejas como um todo, a gente estava até comentando isso, né, ali atrás. Nos bastidores. Que muitas igrejas colocavam como ministério de casais. Um ministério de casais e casais e casais e casais. Né? E vocês tiveram essa inspiração, né, de Deus de trocar esse olhar, né? Exatamente, ter esse olhar para trocar para ministério de famílias. Eu gostaria até de deixar mais vocês falando, né, sobre essa mudança e alteração, justamente por conta do que gerou, né, e do que pode gerar nessa troca. Né? Deixa eu voltar um pouquinho só nessa questão que a gente estava falando aqui. Se a gente parar para pensar assim, né, Deus cria a família, a primeira coisa que acontece, a igreja ela é erguida com o alicerce chamado família. Sim. E uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar para isso. Quando a gente vai fazer, eu já falei isso algumas vezes, assim, de púlpito mesmo, porque a gente se esmera tanto, assim, quando, por exemplo, você vai fazer... Meus filhos estão na fase de faculdade, de escola, e têm certificados e tal. Então, há um tempo ali de preparação. Há um tempo de estudo, de foco naquilo. Eu estou estudando química, então vou ter uma prova de química, eu vou me esforçar para aquilo, eu quero entender aquilo propriamente. Né? Quando você vai fazer uma entrevista, vai fazer a prova o concurso, a prova da OAB, há em nós, a gente vive, quem tem filhos menores, talvez, assim, quando seu filho tem 8, 9, 10 anos, você já começa a fomentar dentro dele, poxa, o que você quer ser? Né? Não há essa expectativa? Sim. Então, o que está acontecendo? Você está gerando nele, ele falou assim, olha, se você quer chegar ali naquele lugar, você tem que se preparar para aquilo. Eu quero ser militar. Pô, então você vai fazer ali um teste físico, você já vai se programando para aquilo. E, de forma geral, a sociedade, inclusive dentro da igreja, graças a Deus menos, mas as pessoas elas estão mirando o casamento, mas se esforçando em cada uma das outras áreas. Elas estão, eu entendo também, todo mundo para casar tem que ganhar dinheiro, tem que se manter, mas ninguém está focado em aprender família. Como é que não é ter? Não é ninguém, né? Não é ninguém, assim, desculpa. Mas muitas pessoas acabam focando, colocando muito foco nas coisas que são passageiras, né? Em coisas que vão agregar na nossa vida, mas não... E que também, de repente, pode até ser na cabeça dessas pessoas o que vai sustentar a família, porque de repente na visão, por exemplo, na visão do menino, ele vê o pai saindo para trabalhar e ele acha que sustenta a casa como um todo. Sim, um bom trabalho que ele tenha, né? Que também faz parte, mas não é o... Mas quantas vezes a gente vê famílias que têm, vamos falar de trabalho, uma renda legal, isso. E família é o que não está acontecendo ali, entende? Exatamente. Mas só que eu acho que essa é a visão que naturalmente as pessoas não têm, porque elas enxergam superficialmente. Sim, mas é porque a sociedade passa essa visão o tempo todo. A família é porque a gente saiu junto e tirou uma foto, ok, mas não funciona, no dia a dia não funciona. O homem chega em casa cansado, estressado, não dá atenção para a esposa também quer falar, não consegue, aí o filho vai para o quarto, porque janta no quarto, estuda no quarto, fica no quarto. Aí a refeição acontece de forma diferenciada, um comeu mais tarde, outro comeu mais cedo, e não tem um contato. Automático. Isso. Uma família que vive no automático. Vive tá no mesmo lugar, mas cada um vivendo sua funciona vida. de forma descoordenada ali, mas não, é o que você falou, né? Não está acontecendo família. Está só sobrevivendo uma casa. Assim, cada um tem um papel a ser cumprido, a ser executado. Mas é a mesma coisa, se você chama um estagiário e
para sua empresa e põe ele para trabalhar, vai dar problema. Porque ele é incompetente? Não, é só porque ele não sabe o que tem que ser feito. Sim. Naquele momento, entendeu? Então, assim, o que a gente mais vê, não, o que a gente vê, depara com isso, assim, pais que não estão cumprindo seu papel de pai. E às vezes a gente estava falando aqui também, muita gente replicando que às vezes ou recebeu ou não recebeu. Há uma explicação, né, para isso. Mas às vezes pai não está cumprindo o papel de pai. Às vezes aquele pai ele exerce naquela família um papel de filho. Isso. E a mãe tem que cuidar dos filhos e também daquele marido. Entendeu? Ou então a mãe que quer tomar o lugar do pai na situação, né? Ela que ele é só o provedor. Isso, ela é responsável por... Não, ela que busca Deus, ela que traz instrui os filhos ou traz alguma ordem para dentro de casa, exerce às vezes uma posição muito mais firme do que o próprio homem. E às vezes ela tá fazendo isso com bom olhar. Com boa intenção. Isso. Não, pô, eu quero deixar tudo. Só que ela não tá percebendo, cara, que ela tá deixando de ocupar aquele papel dela de esposa, auxiliadora, e tá sentando naquela cadeira que é do pai. Isso. Entende? E ele acaba sentando em outra cadeira. A gente sempre fala assim, né? Quando um membro da família, né, sai do seu papel, né, desocupa sai do seu lugar, alguém vai ocupar aquele lugar. Aquele lugar nunca fica vazio, né? E é o que a gente vê muito nas famílias disfuncionais, que a gente estava até conversando, né? Essa inversão, essa troca de papéis, né? Às vezes pais que se colocam estão exercendo às vezes o papel de filhos que estão, né, se colocando no papel de pais, enfim. Mas assim, aí a gente falou, né, por que Ministério de Família, né, e não de casais? Porque, gente, família, né, se a gente fala de família, a gente está falando de diversos tipos de família, né, e dentro da igreja não é diferente, a gente tem famílias com diversas configurações, né, a gente tem pais que às vezes são pais, né, viúvos com seus filhos, né, pais solteiros, mães solteiras, divorciados, filhos que às vezes são criados pelos avós, e a gente sempre tem uma crise nesse sentido, assim, uma preocupação, na verdade, de atingir a essas famílias. Porque elas se sintam parte do corpo, né? Porque são famílias. E se a gente olhar até para a história bíblica, né, a gente vai ver exemplos, né, de diversos tipos de família, né, e famílias com vários problemas, né? A gente falou uma coisa da questão, né, da família de origem. Isso também é um ponto, assim, muito, muito importante, que eu acho que é essencial que a gente fale sobre isso, que a gente ensine sobre isso, que a gente desperte as pessoas para essa preocupação, essa reflexão sobre a influência, né, que a nossa família de origem tem sobre a nossa vida. Porque parece uma coisa assim que a gente fala assim, eu tenho uma influência, mas, gente, é muito mais intenso do que a gente pode imaginar. A gente até costuma falar, né, que a nossa família de origem, ela exerce uma força esmagadora sobre a nossa vida, a forma como a gente vê as coisas, os valores que a gente tem, a forma como a gente se relaciona, tanto positivamente, né, assim, quanto negativamente. A influência é positiva, tanto positiva como negativa. O tempo todo. Só que às vezes traz resultados negativos e às vezes positivos. Uma das coisas que a gente outro dia estava conversando, a gente tem para nós que tudo que funciona na nossa casa é a forma certa de acontecer. Aquilo é o padrão, né? Quando na verdade não é só a forma da sua casa funcionar. Quando a gente descobre isso, né? Quando a gente casa, que a gente vê que o outro é outra. Aí você fala, mas como assim? A gente estranha. Aí eu acho que esse que é o legal, assim, que a maioria das pessoas não entendem, é justamente isso. Porque casa apaixonado, mas não casou sabendo de fato como funciona cada um. Porque casou apaixonado, é lindo, tudo é maravilhoso, se a gente tiver um prato para comer vai estar bom, né? Bota tudo ali. Isso durante algum tempo até funciona. Funciona, mas daqui a pouco começa, eu não quero mais isso. Por quê? Mas você não falou. Na minha casa não era assim. Desse jeito, o copo é dentro da pia, como eu tô falando ali. Aí tem aquela história, né, das famílias. E aí tem a história, né, das famílias aglutinadas, das famílias dispersivas. Já ouviu, né? Gente, é muito engraçado isso.
O Rodrigo falou, né? A forma de comunicação. Tem famílias que são mais, né? A gente chama... Diretas, assim. Diretas. Outras famílias são mais emocionais na forma de comunicar. E aí começam, né, os conflitos. E tem família que não se comunica. Tem família que não se comunica. Gente, então, assim, a gente não começa... tem, ó, se você que está aí assistindo a gente, se você não faz parte, você nunca veio num encontro de Ministério de Famílias da sua igreja, você vai para aprender a sua família de origem, tá convidado. Super convidado. Na sua igreja, com certeza, tem um ministério que cuida de famílias, então você vai procurar o Ministério de Famílias. Pra você saber da sua família de origem. Nunca ouvi falar, porque tem muita gente que nunca ouviu falar disso, nunca mexeu nisso. Eu lembro que quando... Percebe onde? Na igreja. Na igreja tem tudo, a igreja tem tudo de bom. Uma psicóloga, né, que a gente estava até comentando sobre ela, que é a psicóloga Marisete, ela esteve conosco aqui e ela falou isso anos atrás, falou sobre aglutinado e dispersivo. Gente, foi uma Eu descobri caixinha... que o Renan era aglutinado, Não, né? Mas uma coisa, mas olha só, até Sou completamente dispersivo. usando esse exemplo de vocês, quando você percebe que o outro tem essa característica, não fica mais fácil Muito de mais fácil. tratar? Muito. Pô, isso é importante Porque para assim, ele. acaba que a ou gente, pra ela. o nível de cobrança diminui, porque eu entendo ele melhor. É igual. Regina, ainda vou falar uma coisa rapidinho, só sobre essa questão do casamento. A gente casa, gente, com alguém muito diferente da gente. Porque inconscientemente a gente busca no outro uma coisa que a gente não tem. Então, em geral, o dispersivo casa com o aglutinado. Não, a pessoa fala assim, não, você é muito parecido comigo em tudo. Em algumas coisas sim, mas não em tudo. Sim, porque a gente quer no outro, mas o que acontece é que é um mistério, né? A gente procura no outro isso é bem legal. aquilo que a gente não tem, mas depois aquilo que mais a gente admirava no outro é aquilo que mais passa a incomodar. Vou contar, por exemplo, o nosso exemplo. Ih, a casa caiu. Por exemplo, a gente... Por exemplo, o Rodrigo, a família dele é muito aglutinada. Minha família é mais dispersiva. Igualmente. O Rodrigo é mais emotivo, mais emoção. Eu sou mais razão. E a gente... Ele foi aprendendo, né, a lidar com essas diferenças. Mas eu lembro que quando a gente namorava, eu admirava ele demais, assim, que eu achava muito legal ele falar com todo mundo. O Rodrigo sempre foi essa pessoa, conhecia todo mundo, falava com todo mundo, era popular. E eu tenho isso. Exatamente. E eu achava isso o máximo. E foi justamente isso, uma das coisas que mais me atraiu nele. Por quê? Porque eu sou tímida, eu tenho, né, mais dificuldade, às vezes, de me abrir e tal. E foi o que mais me atraiu. Depois que a gente casou, Mas o cara ficou correndo atrás de mim, você vê? Falando aqui no podcast. Mas depois que a gente casou, isso foi uma das coisas que mais passou a me incomodar. Então, por exemplo, às vezes a gente ia numa festa, me lembro de um dia que a gente foi numa festa da família dele, ele estava começando a namorar, aí ele chegou, foi beijando todas as pessoas da festa. Na minha visão, tipo assim, chegava, gente, boa noite, tudo bem? Gente, eu não sou uma pessoa mal educada, não, eu falo com as pessoas. Entendeu? Deixa eu te contar isso aí agora mesmo. Mas é por timidez. E aí, só que aquilo que mais eu achava legal nele, passou a me incomodar. Né? Mas qual é a beleza do casamento? É a gente aprender a usar as nossas habilidades naturais, as nossas características de personalidade em nosso favor. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu falo... Porque isso eu acho que a gente escolhe. E em conjunto também, né? Peraí. Vou encher tua bola. Não, peraí. Deixa. Não, peraí, guarda aí. É porque isso a gente escolhe. Porque divergência, ela sempre vai acontecer. E você escolhe se ela vai servir para te magoar e te deixar chateado e para baixo, ou se você vai usar a força do outro. Rapidinho, guarda aí o que você... Guarda o elogio que ele deu. Vou até deixar uma dica aqui para todo mundo. Agora eu esqueci o nome. Brené Brown tem um filme, né? Um documentário no Netflix, chama Brené Brown, Call to Courage lá. Gostou do meu inglês? Bota isso na legenda que eu nem entendi. Brené Brown. Brené Brown. Ela fala da importância da vulnerabilidade. E eu acompanho ela é muito especial. E aí outro dia ela estava falando sobre casamento e ela falou assim, alguém perguntou para ela assim, cara, o que é o casamento? O que é o relacionamento? Na verdade, ela estava falando sobre casamento e expandiu para qualquer relacionamento. Tem dias, cara, porque ela fala assim, casamento não é 50-50. Casamento é 100 mais 100%, né? Sim. Aí fala, mas por quê?
Já assistiu? O Poder da Coragem. Isso Vou aí. assistir. Assiste que vale a pena. Se você tá aí com a gente, assiste que vale a pena. Vai abençoar a sua vida. Depois do podcast. Depois do podcast. Você fala lá. Pode fazer E propaganda. Pode, Pode, não tem problema. Mas aí, É bom que vira patrocínio. aí ela falando assim, por que cada um, quando você diz que é 50-50, por exemplo, a minha responsabilidade com a Aline é só dar 50%. Então, se eu entrego o meu 50%, e talvez ela não esteja legal, ela naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, ela não consegue entregar os 50% dela. Então, o nosso 100% fica incompleto. Sim. Entende? Então, mas quando, na verdade, eu me comprometo a 100% e ela também, vai ter épocas ou dias na nossa vida que eu vou conseguir entregar 80%. Eu estou forte. Mas ela só consegue entregar 20%. Vemos em muitas. Entende? E vai ter vezes, cara, que... Pô, eu não tô conseguindo... a única coisa que eu posso fazer é 10%. Só disso. E ela pode dizer... e ela vai poder dizer, não, deixa comigo, eu vou entregar 90% por nós. Legal. Sabe? Essa é uma parada que eu acho que faz muita diferença. Sim. Não é o individual, é o todo. Sim, mas... porque senão, assim, se eu me comprometo com 50%, quando eu paro pra pensar e ela não consegue entregar os 50% dela, o todo, que é a família... tá prejudicada, ela tá deficitária, entende? E assim, a gente faz isso, a gente não pode ficar comparando, né? Isso que na verdade faz toda a diferença. E eu lembro que quando a gente foi casar, né? Eu lembro da palavra do bispo no nosso casamento, né? Ele falando sobre expectativas, porque acaba que quando você não tá incompleto, você busca a completude no outro, né? Você vai gerando expectativa do que o outro pode te entregar, e quando o outro não te entrega, você se frustra, né? E você se frustra, aí você passa a não entregar o que você gostaria de entregar, porque o outro também não está entregando, porque você teve uma expectativa ali frustrada de não ter dado os 100%. Né? E assim como, né, eu acho que não somos só nós, né? Qualquer casal experimenta isso. A gente já teve muitos momentos na nossa vida que a gente também passa por desafios, passa por crise, tá, gente? Família perfeita, só no porta-retrato, né? E a gente ainda fala assim, né, que as famílias perfeitas, aquelas que você olha e fala, gente, não é possível. Família perfeita. Na verdade, elas são famílias disfuncionais também. Porque não existe isso, né? Sim. Então, a gente já teve muitos momentos, assim, em que a gente precisou justamente, a gente viu isso, né? Que eu estava mais fraca, ou ele, e a gente precisou se completar. Mas o que eu ia comentar... Não posso deixar passar, não. Pegou aqui, ó. Não, sobre a questão, assim, quanto essas diferenças, elas agregam, né? Na nossa vida. Eu sei que vocês têm exemplos, né? Qualquer casal tem exemplo. Mas, por exemplo, o Rodrigo é uma pessoa extremamente, assim, ele é uma pessoa audaz. Ele gosta de desafios. Audaz. Ele gosta de mudanças. Ele tem essa característica. Eu sou aquela pessoa, gente, que eu não gosto de mudar nada. Eu quero ficar no meu cantinho, quietinha, né? E eu vejo até na nossa trajetória, assim, até em termos profissionais, sim, né, nas coisas que a gente foi caminhando, o quanto essa característica dele me ajudou. E eu olho para trás e falo, gente, hoje eu estou na posição que eu estou, até profissionalmente, sim, porque muitas vezes eu falava para ele assim, não vou, que ele vai, você vai. E ele me encorajava. Por outro lado também, muitas vezes, né? Às vezes o Rodrigo é o balão, né? Já viu o balão quando sobe assim? Que sim, às vezes eu tinha que puxar a corda e falar, calma aí. Malício, pensa um pouquinho mais, né? Então é isso, gente. Se a gente aprender, né, na nossa vida, e a gente ainda está caminhando, e muitas vezes a gente erra nisso, porque a gente, né, tem os atritos, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e a gente quer... E a comunicação também vai mudando conforme o tempo, não vai? Mas uma das coisas que isso foi legal, você tocar nesse ponto, que a gente tem uns 6 ou 7 anos, a gente... Como acontece, assim, você tá não lembro exatamente a ocasião, só que sei que a gente estava, provavelmente era na igreja, ou num grupo da igreja, não sei em que lugar, e talvez ela, e eu lembro que ela falou alguma coisa que me magoou, que assim, que me deixou triste. Tipo assim, não foi legal isso que você falou. E eu lembro que a gente chegou em casa, e eu acho que nessa mesma situação, eu não lembro, mas eu acho que por causa disso, me senti talvez magoado, ferido. E eu retruquei, eu não lembro se foi na frente de todo mundo ou se... Não lembro. Coisas que acontecem. Sim. E eu lembro que a gente fez um pacto esse dia.
quando a gente chegou em casa, choramos e conversamos. Cortaram os pulsos. Não, gente. Por favor, não façam isso. Mas a gente fez um pacto de... em qualquer situação que aquilo acontecesse novamente, tipo assim, pô... Você falou ou um gesto, né, um comportamento que você que não achou legal, ou pô, isso que você falou, eu entendi dessa forma. Os combinados, né? A gente fez esse pacto. Você falou aquilo, eu entendi dessa forma, foi isso que você quis dizer? A gente se combinou de que nunca mais a gente ia deixar isso passar. Sim. Tipo assim, você falou aquilo ali, eu entendi dessa forma, foi isso que você quis dizer? E isso, cara, como isso assim tirou... caminhão. Tirou as tensões, assim, igual a gente estava... tirou muita oportunidade da gente ficar aborrecido. Sim. Porque assim, às vezes a gente subentende aquilo, né? Isso aí, a gente acha, a gente quer foi interpretar. Aquilo, isso, e pronto. Aí você fica chateado e deixa o barco andar e aquilo vai girando dentro da gente. É a forma, né, de receber, de comunicar, né? Aquela coisa que a gente... Todo mundo já sabe, falha, né? Isso falha, a questão das linguagens do amor, cada um tem uma forma. E uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, que eu acho que é um segredo, não um segredo, né? Mas acho que é uma chave, assim, pra gente viver bem em família. É a gente lembrar, né, independente, né, da configuração, né, da sua família, se é só o casal, se tem filhos, se é só uma avó com os filhos. Enfim, é a gente entender que todos nós temos um tanque emocional, né? Todos nós. E que esse tanque emocional precisa ser cuidado, precisa, né, ser cheio, ser abastecido. Essa é a melhor palavra, né? E se a gente vive em família com essa percepção, eu acho que muitos problemas que a gente vive seriam resolvidos. Se a gente lembrasse todos os dias, cara, meus filhos têm um tanque emocional, eu sou responsável por encher esse tanque. Né? Meu marido, minha esposa, né? Então, acho que a gente cometeria bem menos erros, né? Do que a gente comete se a gente tivesse sempre essa preocupação. E do equilíbrio, né? Eu vou ouvindo vocês falando da vida profissional, porque tem vida profissional, a família e a vida ministerial. Como equilibrar isso tudo? Na corda bamba ainda, né, da vida, porque eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, olha, eu acho que primeira coisa é a gente colocar Deus no primeiro lugar, né? Eu sei que é clichê, a gente sabe disso, a gente fala sobre isso, mas é uma verdade, né? Até outro dia eu ouvi uma jovem aqui da nossa igreja falando assim, ela falou uma coisa, se eu chorar, desculpa, mas é que eu lembro disso. Vai chorar. Porque ela falou assim pra gente, olha, eu sempre admirei vocês sempre foram uma inspiração, mas hoje, vendo os filhos de vocês crescidos e a gente se relacionando com eles, né, como quase, né, a Isabela já é uma adulta, o Guilherme tá, né, caminhando para essa fase, a gente admira muito mais. E naquela hora que ela falou aquilo, eu falei, obrigada, Deus, porque não foi por nada que a gente fez que a gente falha beça, aquilo que a gente estava falando, por melhores que a gente tentou, por mais, né, dedicados que a gente fosse, que a gente tentou ser com pais, nada do que a gente fizesse iria gerar isso. Mas o que eu vejo na nossa vida é que, assim, o que a gente tem colhido de frutos hoje, eu vejo que foi por conta da nossa fidelidade a Deus, sabe? Por a gente ter escolhido, desde o início da nossa trajetória como casal, colocar Deus em primeiro lugar. E cuidar da nossa família também. Mas a gente nunca deixou, por exemplo, de servir a Deus na igreja, né? Ou porque a gente estava recém-casado, ou porque a gente tinha faculdade, né? E a gente não negligenciou a nossa família. A gente também, né, tinha nosso tempo em família, né? A gente cuidava, a gente errou muitas vezes, né? Eu, às vezes, olho para algumas situações e falo, gente, a gente era muito maluco. Né? Tadinho, minha filha, me perdoa. Mas, assim, a gente realmente se dedicou muito à igreja, muito a Deus, e eu vejo quanto isso gerou frutos na nossa vida. Sim. Os frutos que a gente está colhendo hoje é o resultado disso. A gente outro dia entrou nesse assunto, assim, a gente vê hoje uma geração, de certa forma, um pouco mais frágil. Porque assim, como a gente casou muito cedo, então assim, a gente estava, né, construindo uma vida, né, fazendo faculdade. Então assim, a gente casou e no meio da faculdade, eu lembro de eu ter trancado um período e vambora, e casamos e vambora. A Isabela nasceu
E outro dia eu estava falando disso até para uns amigos aqui. A gente sempre, no início dessa fase, a gente estava envolvido com programações musicais, a gente estava muito envolvido com música lá na Igreja de Cascadura. E eu até brinquei, né? A Isabela, quando nasceu, em novembro, e ao longo daquele... No meio do ensaio. Não, em dezembro a gente estava na igreja. Com ela, ensaio, no Bebê Conforto. E você falou comigo, foi isso. Falei isso, né? Então, assim, ela ia para vários ensaios com a gente, aí põe lá no Bebê Conforto, longe das caixas de som, põe um monte de treco, de almofada no ouvido para ela continuar dormindo lá. E vamos a gente ensaiar, entendeu? Então, eu acho que essa escolha eu acho que a gente passou por 2 momentos, né? Assim, às vezes a gente percebeu o momento que a gente acelerou demais. Tipo assim, e eu acho que todo mundo que está envolvido na igreja, e agora a gente, quanto pastor, eu vejo isso, que quanto mais você entrega, mais coisa tem para fazer. Então, assim, e a gente percebeu, assim, caramba, não, a família está ficando prejudicada. Sim. E uma coisa que eu louvo a Deus, assim, pela vida do pastor André agora, né? É que, assim, ele sempre teve com essa antena ligada, assim, cara, pô, olha, não deixa de tirar férias, tá? Se você precisar não vir à igreja num domingo, não tem problema. Ele fala uma frase que me marcou até hoje, e eu falo sempre para as pessoas, né? Que uma das primeiras vezes que eu ouvi ele falando isso aqui na igreja, isso me marcou. Que ele falou assim, olha, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é cuidar do seu casamento, né? É cuidar da sua família, né? E isso, eu falei, caramba, é um bispo falando, um pastor falando isso para a igreja. Eu acredito que também traz essa sensação de segurança. Porque eu acho que tudo que os filhos olham para os pais é saber se está tudo bem entre eles. Quando os filhos olham para os pais e vê que não está tão legal... Percebe. Qualquer criança, por menor que seja... Percebe. Porque não é só... Outro dia, alguém me falou assim, não, mas... Estava acontecendo uma situação financeira na família, né? Ela falou assim, não, mas meu filho não sabe. Eu falei, mas quantos anos ele tem? Acho que ele tem 7 anos. Eu falei assim, olha, talvez ele não saiba de todos os detalhes, porque uma coisa é o conhecimento, né? O que a gente fala racionalmente. Mas a atmosfera da casa muda. Quando há um problema, a atmosfera muda. Acho que todo mundo já passou, você que está em casa olhando a gente também já deve ter passado por isso. A gente já você entra num lugar e o clima não está legal ali. Acontece isso dentro da nossa casa. E às vezes a gente não se liga, que a responsabilidade nossa, do casal, é proteger isso. Eu estou lembrando do livro da Ilma Cunha, que ela fala sobre a responsabilidade que a gente tem. Toda casa, ela precisa ter um muro de proteção. Aquele muro é o limite. Então, assim, os amigos são bem-vindos. Mas Provérbios mesmo fala, né, que assim, poxa, olha, não fica muito tempo lá que vai dar problema. Exatamente. E uma coisa que outro dia a gente estava falando sobre isso, né, a importância do muro existir, mas ele não pode ser tão aberto que qualquer um entre. Sim. Mas também não pode ser tão fechado que o lixo não saia para fora. Isso aí, nossa. Muito bom. Legal, né? E às vezes a gente vê famílias assim. Que se fecham demais por fora, o muro está vindo. A casa demais, né? Às vezes não procurar ajuda. Isso. Quando está vivendo um problema conjugal, ou quando está vivendo um problema com o filho, né? Fica ali enclausurado ali na família. Né? Ou muito aberto, não só, né, para pessoas exatamente, mas para influências. Isso, influências, opiniões que às vezes não vão acrescentar em nada. E deixa eu só acrescentar uma coisa, a gente está falando muito sobre essa questão, né? E, obviamente, nós somos um casal, que a gente está falando aqui. Mas assim, gente, eu tenho ouvido vários testemunhos, eu tenho na minha família testemunhos de famílias que não são aquelas famílias, né, o marido, a esposa, né, eu não sei se eu vou expor um pouco, mas assim, vou falar, né, eu tenho uma irmã que é mãe solteira, né, que vive sozinha, e eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, porque uma das coisas que ela fez, né, depois que ela se divorciou e ela cuida, né, dos filhos sozinha, ela decidiu criar os meus sobrinhos na igreja. Né? Precisou de um esforço. Ela decidiu permanecer e hoje eu vejo ela colhendo os frutos. Gente, e deve ser uma coisa sobrenatural, assim, uma mãe... Na verdade, isso é um milagre também, né? Nos dias de hoje, uma mãe solteira
que cuida da casa, né, praticamente sozinha. E a Aline tava aqui, investir chorando e eu tava lembrando, igual você tava falando aí, né, que uma jovem chegou pra você e falou isso. E eu lembrei que quando eu vou chorar porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei aqui com 22 anos, eu era mãe solteira quando eu cheguei aqui. E eu lembro que a Mayara chegou aqui na igreja com 6 anos. E aí, passaram-se os anos, eu lembro que uma vez, a Mayara estava na adolescência já, você me chamou e falou assim, a Isabela era bem pequena, você falou assim, se a minha filha crescer igual a Mayara, eu vou ficar muito fez. Porque ela é uma referência. E aí você me elogiou. Eu fiquei assim, e eu fiquei pensando assim, gente, eu sou uma mãe solteira. Então Isso assim, aí. Tudo depende de como você se posiciona em Deus. Igual a sua irmã. Porque se posiciona em Deus, sabe que precisa Deus de tá uma cuidando. dependência, né, de perceber assim que exige um esforço, Exige. mas também você vê todo o tempo o cuidado de Deus com isso tudo. Até a gente falou daquele livro, a gente estava conversando antes, né, falando do livro, né, que eu amei esse título, né, que Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Então, assim, independente, né, de como seja a sua família, talvez você considere a sua família, né, uma família não tradicional no sentido, né, de ter ali, talvez por N circunstâncias da vida, nós servimos a um Deus que é perfeito. Né? A graça dele, né, nos alcança aonde a gente está, né, e nos leva até onde ele quer nos levar. E vocês estavam falando de uma coisa que às vezes até o bispo comenta entre a gente, assim, né, alguém quando está sentado ouvindo uma palavra e fala assim, nossa, aquilo que você falou me impactou tanto. Né? E ele foi pensar, mas eu nem falei isso, né? E vocês estavam falando sobre a criação dos filhos, quando a gente coloca algumas coisas e dá o melhor para os nossos filhos, e a gente se empenha em investir nas vidas deles, né? E se empenha em buscar a Deus em primeiro lugar, essas coisas, porque Deus transforma aquele pouco que a gente tem e tá dando para algo poderoso que está sendo investido. Aí ele vai falar assim, o seu filho vai crescer falando, cara, minha mãe fez isso por mim, você nem lembra que você tinha feito, dado uma palavra e aquilo motivou seu filho, motivou o seu esposo, motivou a sua esposa, né? E você fala, era tão pouquinho, mas o fato do seu coração ser um coração investidor para encher o tanque, né, ali do seu parceiro, do seu filho, cara, isso faz maior diferença, porque o Espírito Santo é aquele que conduz, pega esse pouquinho e multiplica lá dentro do outro, né? Sim. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma propaganda para você que está assistindo a gente. Quero que você experimente o novo sabor. Você não tem como continuar assistindo o nosso podcast à vontade. sem estar comendo Limas Cookie. Limas Cookie. Limas Cookie, você já está seguindo, espero que você já esteja seguindo no Instagram. Coco. Né? Tem aqui embaixo, na bio. Tem aqui embaixo na bio, né? Demorei pra falar, né? E também nos comentários, acesse lá o Instagram, já faça sua encomenda. Tem vários sabores, esse aqui é novo. Eu acho que esse se eu não de me engano, coco, é de coco ou de limão? Experimenta. Ah, meu Deus, se for de limão, é o meu. Bom demais. Muito bom. Foi Muito aquele bom. que vocês me deram no outro dia? Isso. Gente, Bom demais, hein? espetacular. Eu comi um de doce de leite, maravilhoso. Muito bom Eu mesmo. quero Esse esse de pra mim. coco também, ó. É maravilhoso. Muito bom. Então, continuem comendo e assistindo o que a gente está falando. Né? Mas a gente estava pensando, né, e conversando sobre tantas coisas de família e como as pessoas chegam, né, na igreja, às vezes, muitas vezes, né, as pessoas chegam com problemas na igreja, né? Chegam com feridas, com dores. Não vai para a igreja. Tá tudo bem, eu vou para a igreja. A maioria das vezes não é assim. Né? Pode existir, eu quero frequentar uma igreja a partir de agora, mas aconteceu alguma coisa? Não. Só quero frequentar. Mas a maioria das vezes as pessoas procuram a igreja por algum nível de problema pessoal, ou então até mesmo por questões familiares. Né? E como vocês enxergam essa busca, né, dessas pessoas por sanar um problema? Porque às vezes não é só sanar um problema, né? E as pessoas estão a fim de sanar aquele problema e sair. Curei isso aqui, passei um band-aid e tal, foi só ir embora agora, né? Mas existe um processo, né? Que elas precisam passar e cumprir para que as coisas fiquem de fato claras ali. E vocês, como Ministério de Famílias, abraçam muita gente que chegam assim. Como é que é isso pra Eu vocês? acho que uma coisa, depois você pode acrescentar, mas eu acho que uma das coisas que às vezes é preciso, né, acontecer num processo desse, né, de uma pessoa que chega com um problema, é desconstruir algumas coisas para poder construir de fato nas bases corretas, né? Então, assim, e a igreja tem um papel muito importante nisso, nesse ensino,
né, nesse apoio. Por isso a gente faz tanta coisa nas nossas igrejas. Gente, não é à toa, né? A gente faz eventos de casais, a gente faz classe para pais, a gente faz, né, encontros para famílias, retiros. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que a única forma, né, a gente vai chegar aqui, o Senhor vai trabalhar, a gente crê num Deus de milagre, que a gente tem visto, né, na nossa vida, na vida de tantas pessoas, milagres que Deus tem feito, de restauração. Mas o processo de restauração, para ele ser consistente, duradouro, ele precisa passar, né, por esse caminho, né, de desconstruir para construir novamente. O que às vezes a gente vê é que as pessoas, algumas pessoas, né, vêm, recebem ali um milagre de Deus, mas não entendem que tem coisas que precisam ser tratadas. E tratadas não só espiritualmente, mas às vezes até emocionalmente, vamos dizer, psicologicamente. A gente não é contra, a gente é super a favor, né, dos psicólogos, porque eles realmente nos ajudam às vezes a enxergar coisas. Então, às vezes precisa de um caminho. Mas muitas pessoas ou querem, tipo, por exemplo, vamos citar um exemplo do casamento, né? Sim. Casais que às vezes estão sofrendo numa situação e que a gente sabe que as raízes daquele problema, né, os sintomas são apenas, né, a ponta do iceberg. Mas na verdade é onde dói naquele momento, é onde está doendo. Então acha que aquele ali é o problema. Sim. Mas na verdade, se você pega aquele problema e vai andando, fazendo o caminho inverso, né, para você chegar lá na origem, às vezes não tem ninguém percebendo. Eu não sei se você quer. Eu tô lembrando daquele. Às vezes dói, né, esse processo, né, de você enxergar certas coisas, né. E teve até uma vez que eu estava aconselhando uma moça, né, que estava compartilhando comigo problemas no casamento dela. E eu falei para ela assim, você quer viver o seu casamento baseado nessa base que está totalmente, né, distorcida da visão que Deus tem? Ele pode até se sustentar por algum tempo, né? Como um prédio. Se você construir um prédio, né, sem as bases sólidas, ele vai se sustentar por algum tempo, mas vai chegar um momento que ele vai ou cair ou vai ter um problema, né? Então, assim, eu falei para ela assim, olha, não viva como a Bíblia fala, né, dos sepulcros caiados, porque a gente sabe que muitas vezes ali dentro estão coisas, né? Às vezes, aparentemente, né, estamos bem, mas existem coisas profundas, às vezes, que precisam ser tratadas. É uma limpeza superficial que às vezes elas querem fazer, né? E na família, gente, não adianta a gente querer mascarar as coisas. A gente consegue mascarar muita coisa em muitos lugares, mas quando a gente fala de família, não porque tem é um lugar onde a gente e talvez por isso, e talvez por isso também as pessoas fogem um pouco mais também, né? Porque às vezes não quero tratar disso, né? Quero deixar ou não quero mostrar a minha vulnerabilidade. Não quero, ai meu Deus, eu vou me expor. Se eu procurar uma ajuda, se eu disser que eu tô com problema no meu casamento. E principalmente, gente, dentro da igreja e com pessoas que são líderes. Lembrei de um assunto extremamente relevante. Lembrei de um assunto extremamente relevante que assim, é um exemplo disso. Nas vezes que eu falei sobre vida financeira aqui, algumas pessoas vieram me procurar e eu atendi um pai. Que assim, que ele estava com problemas realmente, por uma série de circunstâncias. O problema não é esse. O problema é que ele estava extremamente exausto, sufocado e angustiado porque ele não conseguiu repartir isso com a família. Então, assim, era uma coisa que ele já tinha experimentado na família dele de origem, essa desorganização financeira, e ele não conseguia contornar aquilo e também não conseguia passar para sua família. Compartilhar. Então, assim, imagina só, ele remando contra toda a família e para todo mundo. Aparentemente estava tudo bem. Então, e ele estava sofrendo, coitado. Qual é o esforço que os outros membros da família vão fazer para contornar isso? Eles não sabiam nenhum. E isso deixava ele aborrecido. Mas como pode ficar aborrecido se ele não conseguiu compartilhar aquilo? Ele precisava tomar uma decisão. A gente precisa, né, viver uma verdade dentro da nossa casa. A gente não pode, né, pensar assim, a gente vai ter uma vida na igreja e uma vida, né, dentro da nossa casa. Gente, não tem como, né? Isso não vai funcionar. Então, assim, por mais difícil que seja, e muitas vezes quando a gente começa a tratar alguma questão, né, e eu estou falando todos nós, quando a gente começa a tratar alguma questão nossa, às vezes eu sempre falo assim, tem alguma coisa que está te incomodando hoje na sua família, na forma... Olhe para isso,
se tem de forma recorrente alguma coisa que está acontecendo, que de vez em quando aquilo te gera um incômodo, todos nós temos. Em alguma situação, em algum momento a gente vai ter. Mas se a gente simplesmente continuar caminhando, não, beleza. Não, isso aqui a gente consegue... Conversa depois. A gente consegue o varrer para baixo do tapete, isso. né? Varre um pouquinho para baixo do tapete, se a gente aquela vai... sujeirinha. Até que... Só que vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Então, você não vai conseguir mais conviver com aquilo. Então, assim, a gente precisa... E muitas vezes quando a gente joga a luz, parece que aumenta. A sensação é de que uma coisa que aparentemente era simples pode parecer maior. Mas, né, a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é quando a gente joga luz sobre áreas escuras, às vezes da nossa vida, do nosso casamento, do nosso relacionamento com os nossos filhos, da nossa história de origem, aquilo que a gente viveu que hoje está impactando muito. Eu lembrei que a fase que a gente viveu na pandemia, todo mundo dentro de casa, eu ouvi muito falar de muitas famílias que, assim... se desequilibraram, né? Muito, porque não tinham esse convívio, diálogo, de convivência ali. É porque nesse momento, como eu fico lembrando, essa figura vem muito assim, quando você tem esse trato, essa intensidade de relacionamento maior, é como se você tivesse que, para sarar, você tem que escavar aquilo um pouco, sabe? Você tem que, como numa cirurgia, né? Não, aqui tá ruim. Vamos tirar mais um pouquinho para poder verdadeiramente ser limpo aquilo. E eu acho, Ed, que na pandemia a gente ouviu muitos relatos disso. Não porque apareceram problemas. Não, já estavam ali. Isso não eram tratados. Na verdade, não deu para esconder mais. Não deu para esconder mais. Eu acho que foi aos olhos, né? E todas as vezes que a gente, como família, né, a gente tenta maquiar um negócio, a gente não consegue durante muito tempo porque é a sua originalidade ali. Vai pular para fora. Vai vir para fora e é bom vir para fora para tratar. Principalmente, né? Renan, quando a família vive algum desafio. Porque a gente sabe, né, que nós vivemos no mundo, Jesus falou que a gente ia ter dificuldades, passar por tribulações, e quando a gente enfrenta uma situação difícil, e essas questões, né, desses vínculos, né, essa dinâmica familiar, esses papéis dentro da família, eles ficam mais intensos, e aí os problemas aparecem. Mas aí é a hora que você toma uma decisão, ou você ajusta, né, e limpa e resolve, ou aquilo vai explodir, entendeu? Isso. É uma oportunidade também para você, quando o cerco aperta, é uma oportunidade que você tem de falar assim, caramba, isso aqui realmente é relevante. Eu preciso cuidar disso. E é engraçado que você está falando, que a Aline também falou sobre tornar maior do que parece ser, porque para o outro, né, que está aguentando há muito tempo, né, é algo que ele já está suportando há 2, 3, 5 anos. Né? E que pro que não está sofrendo... Por um é leve, né? Aquilo é tranquilo. Poxa, você vai explodir por isso, mas só que foi aquele dia. Tem tudo anotado. Por isso a importância, cara, que a gente tem que ter de assim, colocar na mesa. É uma responsabilidade, sabe? De colocar na mesa, cara, olha, isso aqui não tá me fazendo bem. Imagina só, eu não sei, você gosta de jiló, você come quase tudo, né? Mas, quase. Jiló não. Um negócio... Jiló não. Mas imagina só se, por exemplo, a família da Edilane, a vida inteira, teve uma tradição de toda noite comer jiló. Tem uma torta de jiló e você vai comer. Tipo isso. E muitas vezes a gente entra nesse esquema, sabe? Porque pro outro aquilo é extremamente importante. E eu acho que o casamento tem esse ceder e o outro cede, tem isso. Mas tem uma hora que você fala assim, cara, isso aqui pra mim, isso tá me fazendo mal. Isso está fazendo mal. E daqui a pouco é mal para mim, e daqui a pouco esse mal vai chegar em nós. Não tem como você sair dessa equação. Ele tem que saber ter a sabedoria. Ele vai no encontro, mas ele não vai comer a torta de jiló. Mas no encontro ele vai. Mas isso é bem relevante. E a importância também que a gente entender, né, que quando a gente vive essa família em verdade, como os nossos filhos estão observando tudo. E vão replicar isso na vida deles, né? Na família futura deles, né? E a gente vê às vezes muitas famílias, muitos filhos, e a gente pode falar um pouco disso, né? Sim. Porque a gente escuta muitos jovens, muitos filhos que ainda morando com os pais já falam que não querem ser igual. Família para ser igual. Exatamente. Então é muito complicado. Mas assim, tem um lado interessante disso, assim,
Eu não sei o quanto que esse jovem consegue intervir na sua própria família. Mas se ele já consegue perceber que ali não tá, que tá disfuncional, ele tem o poder de escolher não replicar. Isso aí. Entendeu? Não, e a gente pensar, né, que o que a gente está vivendo hoje como família, né, vai repercutir para muitas gerações. Esses dias a gente estava no retiro, né, de carnaval da nossa igreja e uma menina estava contando o testemunho dela, né, que ela se converteu e a partir dela, a família dela toda está vindo para Jesus, né? E eu falei para ela, olha, você não tem ideia do que essa sua decisão vai repercutir, vai representar para as próximas gerações. Falei, talvez seus netos, talvez não, eu creio em nome de Jesus, seus netos, bisnetos, vão falar, olha, um dia minha avó, a minha bisavó, né, se voltou para Jesus, e a história da nossa família, porque ela contou, a família dela toda era espírita, e eles estão todos, né, vindo para Jesus. É uma promessa. E aí eu falei, olha, seus netos, seus bisnetos vão dizer, cara, minha avó tomou uma decisão, e a partir dessa decisão, todo o curso da minha família foi mudado. Ao mesmo tempo que se eu e a Aline, por exemplo, a gente veio de famílias cristãs, eu posso, por exemplo, tomar uma decisão de a gente perder o foco e escolher uma outra coisa. Sim. Da mesma forma, a geração que vai vir de mim vai sofrer essa consequência, entende? Uma coisa que eu queria deixar para nós, assim, outro dia eu fiquei meditando nessa palavra. A gente tem essa percepção bem egoísta, né? A gente quer que a nossa família vá bem, a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Isso é natural e é isso. Mas, é legítimo. Legítimo, é. Mas eu queria deixar para nós aqui, pra gente... Eu acho que daqui a pouquinho a gente já vai chegar aí no finalzinho, mas eu queria deixar para nós esse pensamento, a gente pensar sobre isso. Que a gente não tem que olhar para nós, para a nossa casa, tanto com o olhar de que pedir para Deus o que falta em mim. Eu tenho que perceber que Deus é representado por aquilo que transborda de mim e da minha casa, entendeu? Sim. Porque não adianta a minha casa eu encher ela de Deus se isso não ultrapassar os limites dela, entende? Se, por exemplo, os meus filhos as pessoas não verem neles aquilo que a gente plantou. Entende? É como uma colheita que a gente vai plantar internamente. É uma responsabilidade que eu acho que a gente que é cristão tem que ter. Né? Eu preciso deixar minha família firme, eu preciso deixar ela forte, meus filhos fortes, para que essa força, essa presença de Deus transborde, para que esse transbordo toque na vida das pessoas que vão conviver com a gente. Isso é uma missão de todos da casa, não só do pai. Isso. Porque muita gente a gente tem essa visão assim, não, a minha casa tem que ser suprida, os meus filhos têm que ser cuidados. Não, eu tenho que cuidar deles para que outros sejam afetados, né? Quando você está falando, eu tive uma visão de uma árvore, né? Quando você planta uma árvore num quintal e essa árvore é maior do que esse quintal possa suportar, né? E ela é frutífera, uma árvore frutífera, ela passa... Os vizinhos vão se beneficiar disso. Né? É isso aí. Você é suprido. Quem nunca? Né? Pegou uma manga, Exatamente. Não, mas essa parte está vindo para cá, eu posso pegar essa manga? Pode. Tá do meu quintal, é meu. Então, assim, é exatamente sobre isso, né? Plantou na sua casa. Quem está regando é você, quem tem cuidado de pulverizar é você, o esforço é seu, mas só que outras pessoas estão se beneficiando daquilo que você tem plantado. Mas por que disso? Porque é um mandamento de Deus que seja assim. Eu outro dia eu falei, isso parece estranho, né? Mas um dia eu creio Deus vai me cobrar a responsabilidade sobre a vida da Aline, como eu cuidei dela. Porque, entende? Agora... Você também. Agora. Né? Mas assim, é uma responsabilidade. Pode melhorar em algumas coisas. Vocês já fizeram casar dos presentes? Mas assim, esse intuito, essa responsabilidade que eu tenho de cumprir esse mandamento, não só porque ela que eu amo vai ser beneficiada, mas porque outras pessoas que eu nem conheço vão se relacionar com ela e isso vai transbordar para a vida do outro, entende? Com toda certeza. Isso é engraçado, né, de falar, porque o quanto vocês nos abençoam, né, só por serem vocês, sem esforço nenhum pra gente, mas com todo o investimento que vocês fazem em vocês mesmos, né, o que vocês buscam para hoje, né, estando
à frente de um Ministério de Família, o que vocês buscam não só por conta de um Ministério de Famílias para estar lá, mas o que vocês buscam para vocês mesmos, como família, como casados, como pais, né? O que vocês estão plantando na vida de vocês e no Ministério de vocês abençoam infinitamente mais do que a vocês gente não tem imaginam. essa dimensão, né? É. Mas assim, quanto mais vocês vivem, né, na direção de Cristo, vocês são abençoados e como uma família, vocês abençoam muitas famílias, porque pessoas estão observando vocês. Verdade. A gente pensar nisso é meio doido, né? Porque assim, eu não tenho que ser uma família legal porque ainda me vendo, não. Mas o fato de eu ser uma família legal, porque existem pessoas que estão... Vão ser abençoadas por isso. Sim, é aquilo que a gente começou falando, da questão do reino de Deus. Né? O reino de Deus é estabelecido, né, na terra, ele é, vamos dizer, visto, ele é sentido através de família. Né? Então, assim, é isso, a gente viver essa realidade, né? Buscar ajuda quando a gente está passando por uma dificuldade. Não achar que é só a nossa família que passa por desafios, porque não é. Né? Todas as famílias, né, passam por lutas, por problemas, ninguém está livre, né, de passar por desafios, mas o que faz a diferença? Né? Vocês viveram um problema muito grande na família de vocês, com a doença, né, da Maiara, com tudo que vocês viveram. Estou contando aqui, nem não sei se vocês já devem ter contado. É vida na vida, é vida na vida. Mas assim, e a gente acompanhou, né, e viu o quanto a vida de Deus na vida de vocês fez diferença para passar por esse momento, né? Então, assim, é isso que a gente precisa, né? Tá bem, tá buscando a Deus, tá cuidando. É saber em quem a gente está firmado, né? Independente da tempestade, saber que a gente está firmado em Deus, Ele é a nossa rocha. E pode vir o vento que for, continua firme em Deus, que Ele está cuidando de você e da sua família. Se a sua família é só você e seu filho, se a sua família é só você e a sua avó, Deus está cuidando de vocês. Né? Isso é muito legal. Gente, que Deixa tempo... eu só falar ali, ó, pra você. Aí, ó, vai, recado. Só pra, não fique sozinho, né? Se você tem algum desafio na sua casa, tem alguém que pode ajudar você, isso eu garanto, né? Esse corpo, a sua igreja, né? Se você está perto da nossa igreja, a gente pode ajudar você. Se você está perto Escreve aí nos de comentários. qualquer outra igreja, procure ajuda, né? Deus tem filhos nessa, né? Deus tem seus filhos aqui na terra para ser uma bênção para você. Então não passe qualquer desafio que você esteja passando, não passe sozinho. Tenha pessoas, né, que vão te inspirar. A gente também, a gente está falando aqui, né, que nós somos uma influência. Gente, mas a gente tem um monte de gente que são uma grande influência sobre a nossa vida. E como a gente quer estar perto dessas pessoas. Porque a gente aprende, porque muitas vezes a gente está vivendo um desafio que aquela família já viveu. E a gente divide, a gente compartilha, a gente cresce. Então tenham também essas pessoas que te inspirem, que te encorajem, né? E acaba que a igreja também é uma grande família, né? Isso aí. Você que não teve um pai presente, você pode encontrar na igreja um Certamente. pai, né? Uma mãe, uma avó, um tio, um filho, né? Que pode estar ali, não suprindo como 100%, mas Deus, ele faz o solitário habitar em família. Isso é maravilhoso. Eu lembro que eu cheguei na igreja de Jacarepaguá, eu cheguei sozinho. E hoje eu sou casado, muito bem casado. Você é um dos exemplos, né, de alguém que está construindo uma nova história. Eu também. Eu cheguei aqui só eu e Maiara, agora aqui, ó. Tem uma família. Deus é bom. Meus amigos, muito obrigado, viu, por esse tempo maravilhoso. Acho que vai ter que ter parte 2. Como é bom estar aqui compartilhando com vocês, né? Independente das câmeras, isso aqui sempre foi muito bom estar pertinho. É verdade. Né? Foi mais um de muitos que já muitos, exatamente. Né? E que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, que vocês prosperem em todas as coisas que Deus colocar no coração de vocês, onde vocês alcançarem as mãos, né? E sejam bênção cada vez mais, que já são, né, na nossa vida, é maravilhoso. Que vocês também, gente, em casa, sejam muito abençoados, né, por cada trechinho desse podcast. Ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. Deus tem planos incríveis para você e sua família, sua casa. Então, não fique sozinho, já falamos isso aqui várias vezes, não fique sozinho, procure ajuda, né? Deus cuida de você em cada detalhe, então não deixe que os desafios da vida façam você desistir. Amém? Amém. Gente, um beijo pra vocês. E até a próxima. Até a próxima, Vida gente. na Vida é o melhor podcast da sua vida. Tchau, tchau.